Algumas pessoas, como Elon Musk, hipotizaram transformar Marte para torná-lo habitável para os humanos. Uma das propostas mais incríveis é detonar os polos de Marte com artefatos nucleares. Essa ideia soa tão absurda que pode ser um lampejo de genialidade ou apenas ficção científica pura. Será que é possível terraformar Marte e transformá-lo em uma segunda Terra? E se esse plano for mais realista do que imaginamos? Elon Musk. O gênio por trás da SpaceX e da Tesla propôs um plano que parece saído de um filme de Hollywood: detonar artefatos nucleares nos polos de Marte. Mas qual é a base científica por trás dessa ideia espetacular? Os polos de Marte possuem grandes reservas de dióxido de carbono e gelo de água. A ideia de Musk é usar as detonações para vaporizar essas reservas de gelo, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera marciana. Você pode se perguntar: por que escolher o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa, capaz de capturar o calor do Sol. A teoria sugere que, se for liberada uma quantidade suficiente de CO2, a fina atmosfera de Marte será engrossada e começará a se aquecer. Esse processo seria semelhante ao efeito estufa na Terra, mas em uma escala maior em Marte. Esse aquecimento poderia permitir a presença de água líquida na superfície de Marte, eventualmente criando um ambiente mais parecido com o da Terra. Musk imagina que, com essa abordagem, seria possível acelerar o processo de terraformação de Marte, tornando-o um segundo lar para a humanidade mais cedo. Ao aumentar a pressão atmosférica e a temperatura, poderíamos preparar o terreno para futuras atividades de colonização, desde o estabelecimento de habitações humanas até o cultivo de alimentos no solo marciano. No entanto, embora o plano pareça grandioso, atingir a superfície de Marte com artefatos dessa natureza levanta uma série de questões. Seria possível gerar gases de efeito estufa suficientes para alcançar o objetivo? E como lidaríamos com a contaminação causada pela radioatividade? Sem mencionar os desafios logísticos de transportar esses artefatos até Marte. Embora ousada, a proposta de Musk surge em um momento em que estamos apenas no início da era da colonização espacial. Ideias como essa podem inspirar a imaginação e o debate, empurrando os limites do que é possível explorar. Mas o que a comunidade científica pensa sobre esse plano de modificação interplanetária? Primeiramente, os cientistas questionam se o segredo estaria nos detalhes ou, mais precisamente, nos dados. Embora a ideia de liberar dióxido de carbono dos polos marcianos com esse plano ousado pareça simples, estudos indicam que Marte pode não ter gelo suficiente para alterar significativamente sua atmosfera. Um estudo publicado na revista Nature, em 2018, revelou que, mesmo liberando todo o dióxido de carbono disponível em Marte, não seria suficiente para criar uma atmosfera densa e quente o bastante para manter água líquida na superfície. Além disso, existem questões práticas e de segurança. Detonar artefatos nucleares em outro planeta não está isento de riscos, incluindo contaminação radioativa. E o desafio logístico de transportar os foguetes para Marte é considerável. Cientistas expressaram preocupações sobre os potenciais impactos dessa ação no ambiente marciano e possivelmente na Terra. Mas não é só ceticismo e advertências. Alguns especialistas admiram a visão de Musk e destacam a importância de grandes ideias para impulsionar a exploração espacial. Mesmo que esse audacioso plano hipotético não seja a solução, as discussões geradas podem abrir caminhos para estratégias viáveis de terraformação ainda não imaginadas. Críticos e apoiadores concordam em um ponto. Discutir como tornar Marte habitável é crucial, pois desafia nosso entendimento atual de ciência planetária, engenharia e ética. Portanto, embora a viabilidade da proposta de Musk ainda seja incerta, esse debate certamente nos aproxima de um futuro em que a humanidade possa dar o primeiro passo em direção à colonização de Marte. Então, quais outras ideias os cientistas estão considerando? A primeira é o uso de espelhos gigantes. Uma proposta sugere colocar espelhos enormes em órbita ao redor de Marte para refletir a luz solar na superfície do planeta. Esse aumento na radiação solar poderia aquecer Marte diretamente, liberando naturalmente o dióxido de carbono do solo e das calotas polares. Outra ideia é a introdução de gases de efeito estufa externos. Em vez de depender do dióxido de carbono limitado de Marte, por que não trazer fontes externas? Os cientistas já consideraram capturar asteroides ricos em gases e redirecioná-los para Marte. Após o impacto, amônia seria liberada na atmosfera, aumentando o efeito estufa e aquecendo o planeta. Além disso, não se pode ignorar o papel dos micro-organismos.
Alguns pesquisadores sugerem introduzir micro-organismos projetados para sobreviver nas condições extremas de Marte. Eles poderiam, por meio de processos metabólicos, produzir gases de efeito estufa, aquecendo Marte lenta, mas continuamente. Cada abordagem tem seus próprios desafios e benefícios. Espelhos gigantes, embora tecnicamente desafiadores, evitariam o risco de contaminação radioativa. Introduzir gases de efeito estufa oferece um método mais controlado de ajuste climático, mas exigiria avanços significativos na tecnologia de captura e transporte de asteroides. Já a introdução de micro-organismos dependeria da nossa capacidade de criar formas de vida que sobrevivam em ambientes fora da Terra. Esse ainda é um campo emergente. Seja pela força da ciência, pela engenhosidade da engenharia de espelhos, pela estratégia de recursos espaciais ou pela aplicação inovadora da biologia sintética, explorar a terraformação de Marte está ampliando os limites da ciência, da tecnologia e a visão do futuro da humanidade. Enquanto continuamos a explorar essas possibilidades incríveis, uma coisa é certa. Tornar Marte habitável não é apenas superar desafios técnicos, mas também realizar nosso sonho coletivo de expandir o lar da humanidade para o cosmos. O que você acha de ideias como essas? A terraformação de Marte seria um passo possível ou pura ficção científica? Gostaríamos de saber a sua opinião.